Paz e bem, sou o irmão Francisco Araújo, estou aqui para falar um pouco mais sobre JPIC. Neste vídeo, nós iremos abordar o segundo capítulo do texto final, do documento final do Encontro de Formação para Animadores e Animadoras de JPIC. Estamos aqui então no segundo capítulo, que tem como tema Compromisso com a Justiça. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando pensamos na prática pastoral da justiça, ensinada pela Igreja Católica, organizada em nosso país pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, podemos ter como referência a Comissão Episcopal para a Ação Sócio-Transformadora. Ela nos compromete a 3 formas de justiça caritativa: assistência, promoção e transformação. Nossa prática pastoral deve nos levar para um exercício de justiça evangélica que ultrapasse os limites da justiça distributiva do direito romano. A cada um o que é seu. Então nós devemos ir além desta máxima. Segundo Frei Suzin, essa justiça segue a propriedade, o mérito, a meritocracia. Assim, o trabalhador merece justamente a recompensa na medida de seu trabalho. Mas, como essa situação pode ser analisada no caso do desempregado e do doente? De acordo com o referido autor, Suzin, em São Francisco, encontramos uma justiça criativa, que olha para além do mérito, que abraça até quem está em falta, a justiça aliada à misericórdia. A economia da tradicionalmente chamada Mesa do Senhor, indicada na regra, é um excelente exemplo. Por um lado, quem tem a graça de trabalhar deve corresponder diligentemente. E se não for pago, não reclame. A regra rompe a natural justiça retributiva e meritória, mas podem, se precisarem, pedir de graça, ou seja, ir à porta dos outros que têm o que precisam e esmolar. Uma prática muito recorrente, na história do franciscanismo e da igreja, e presente ainda nos dias de hoje. Então, deste modo, São Francisco rompe com a medida justa de compra e venda e ensina da oportunidade o que os outros também abram mão das medidas e ultrapassem a linha dura da propriedade, doando gratuitamente. É a justiça do dom, do dai vós mesmos de comer. E neste contexto da regra das fontes franciscanas, tem um terceiro ato. Levem tudo à mesa do Senhor, ou seja, disponham do que recebem, seja pelo trabalho ou pela esmola, para que todos os servos que estão no feudo do Senhor Altíssimo possam vir à mesa comer. Assim, os que não têm a graça de trabalhar, os doentes, os pobres e os sem oportunidade de trabalho, podem também se alimentar. Além da justiça criativa, São Francisco nos convida também a experimentarmos a misericórdia de Deus, que é amor e que manifesta sua graça no perdão. A reconciliação é uma das melhores experiências da notícia do Evangelho, da pacificação e, sobretudo, da justificação da dignidade dos pecadores e dos pobres. E por isso, na condição de franciscanos e franciscanas, somos convidados a praticar a justiça criativa, justificadora, compassiva e reconciliadora. Interessante, No Magistério do Papa Francisco, nós observamos um convite a uma nova economia, a retomar a economia baseada nas matrizes do franciscanismo. E é justamente aqui, essa prática da justiça nos ajuda a observar uma economia fraterna, uma economia de comunhão, uma economia solidária, da partilha, e nos ajuda esta prática de
do ter o necessário, de partilhar os bens. Isso é muito interessante. Se você ainda não pôde estudar alguns temas, né, no aspecto da economia de Francisco, então procure. É muito importante que nós possamos também conhecer os apelos do Papa Francisco, os apelos da Igreja, né? E não tem como nós franciscanos não nos envolvermos nessa temática que é tão solícita, tão cara à nossa espiritualidade, né? No artigo 15 da nossa regra, observamos uma convocação para promovermos a justiça por meio de iniciativas corajosas, sejam individuais ou comunitárias, né? Então aqui nós temos algumas práticas que podem nos ajudar, né? Ajudar a animar a nossa fraternidade nesse contexto. Realizar reflexões sobre a realidade sociocultural, eclesial e política, né? Nos nossos encontros de estudos, nos capítulos, né? Para o exercício diário de voltar às nossas fontes franciscanas, né? Bíblicas, apaixonar-se pelo Cristo pobre, humilde e crucificado, experimentando a verdadeira, a perfeita alegria. Então, realmente voltar-se a esses temas, a tópicos, a estudos nesse contexto da contemplação, da experiência do Cristo pobre, humilde e crucificado, ele é muito forte na nossa vida, assim como foi na vida de São Francisco, né? Outra proposta, né, de atividade é que nas paróquias imprimir metodologias de participação, de valorização das pessoas leigas, né? Então, nós somos leigos, é preciso também que nós possamos compreender esse protagonismo, né? Nos envolver no campo também da igreja, nos diversos pastorais e serviços, de acordo com a nossa disponibilidade, né? E carismas, atendendo ali a necessidade do povo. Nas redes de comunidades situadas no contexto urbano e rural, podemos desenvolver uma forte presença solidária junto à população carente, né? Na defesa dos direitos humanos, na prática da escutatória. Às vezes a gente diz, mas eu não tenho dinheiro, então não tenho tempo mais só de ir visitar, né? Fazer aí aquele trabalho de acolhida, de escuta, de encontro, de conversa. Isso já diz bastante, né? Sobre a nossa evangelização. Outra sugestão é buscar trabalhar nas fronteiras, atuando preferencialmente nos lugares onde ninguém quer ir. Organização dos pequenos agricultores, agroecologia, presença e serviços junto às pessoas com deficiência, homoafetivos, dependentes químicos, presidiários, soropositivos para HIV, dentre vários outros serviços, né, como os idosos, né? Nós já temos o nosso SEI, né, que atende de um modo prioritário, vamos dizer assim, os nossos irmãos idosos, né? Mas justamente talvez essa experiência pode nos lançar ali a ter um trabalho juntamente com a pastoral da pessoa idosa, né? As pastorais sociais na igreja, que geralmente trabalham nesse campo da justiça social, justamente nesses grupos mais marginalizados, vamos dizer assim, as pessoas em situação de rua, né? Os dependentes químicos, os soropositivos, homoafetivos. Tem muitas pessoas aí que estão excluídas à margem da sociedade, inclusive da igreja, que cabe a nós, franciscanos, irmos aos seus encontros, né? Porque é isso que São Francisco fez e nos ensinou. Outra proposta de atividade no campo da justiça é integrar-se nos eventos da igreja, né? Observando a inter-relação entre a devoção e a caridade, né? Então nós observamos aí a campanha da fraternidade, que é um convite a nos envolvermos, o grito dos excluídos e excluídas, tem a Romaria da Terra, a Romaria do Trabalhador, Encontro das SEBs, né? Então aí a gente já tem também um largo campo de trabalho e às vezes as nossas fraternidades ficam muito presas, né, nessas estruturas internas e esquecem ou então deixam de colaborar, né, com essa área. Muitas vezes, até por conveniência ou praticidade, a gente acaba resumindo alguma atividade paroquial no campo litúrgico, porque a gente já vai para a missa mesmo, então a gente já aproveita ali, ajuda na missa e pronto, está feita a nossa contribuição com a paróquia, né? E não é bem assim.
É preciso que a gente tenha um trabalho, então irmãos capacitados para este fim. Né? Busquemos nos identificar com o Cristo pobre crucificado. Né? Outra sugestão de atividade, tem bastante, dialogar com as organizações da sociedade civil. Então, isso também ajuda, né, tá justamente nessa linha do entrelugar no trabalho de fronteira, porque aí nós observamos várias pessoas de boa vontade, né? O próprio Sinfrajup, né, o Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia, ele tem essa matriz, né, do trabalho ecumênico, interreligioso, de simpatizantes do carisma, né, que envolve inclusive ateus, né, que são pessoas de boa vontade, que trabalham, que se interessam, né, por esse campo, né, da justiça, da promoção da paz e da ecologia. Né? Então, nós temos vários exemplos já na nossa família. Né? E por fim, né, nós temos outra sugestão aqui: promover formação acerca da fé e política. Participar desse eixo por meio de espaços de controle social, como fóruns, conselhos, né? Entendendo que o JPIC é um serviço suprapartidário, ou seja, a gente não tem um partido político, mas é preciso que nós estejamos nos envolvendo no campo das realidades temporais, na secularidade e, portanto, como sujeitos eclesiais na política, né? Definida como o Papa Francisco como o nível mais elevado de caridade, que é justamente o campo da transformação social. E a transformação social, ela só ocorre na organização política, né? Continuando aqui, o JPIC, além de ser suprapartidário, mas não é antipartidário, né, que é bem diferente, ou seja, nós não somos contra os partidos, mas também nós como franciscanos não temos um partido, né? Não existe na CNBB um partido político, né? Mas a CNBB orienta, sobretudo aos leigos e leigas, a se envolverem na política. E para que a gente se envolva, a gente tem que se formar, a gente tem que estudar, a gente tem que dialogar com quem já conhece, com quem já atua nessa área. Nós temos diversos cursos na CNBB a respeito deste assunto, né? E que nós podemos, né, nos informar e nos envolver melhor, né? Compreendendo, né, que é importante lutar pela transformação social. E isto passa pelo acesso a políticas públicas, né? E as políticas públicas, por sua vez, estão relacionadas também aos partidos políticos, né? Que elaboram, então, ali essas leis, as políticas públicas, toda essa dimensão do direito, né? E que é importante nós estarmos atentos e atuantes nessas áreas também. Então aqui eu finalizo mais este capítulo e espero vocês até o próximo vídeo. Paz e bem.